isso eu defendo a tese que se vier a ser um europeu, ele pode continuar morando lá. E até uma questão para jogar para a galera e para a imprensa, para os Ricardinhos da vida, e da morte também, não ficarem berrando. Fica 10 dias aqui, vem a ver um Fla-Flu, um Grenal, beleza, mas o que é legal é ele ver o Wolfsburg e Hertha Berlim, cara, porque a maioria dos caras estão lá, inclusive os nossos adversários, ele não precisa estar aqui, bota 3, 4 grandes auxiliares que vão estar vendo, conversando, qualquer coisa ele vai ver um jogo no interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul e beleza, não precisa, e no mundo hoje você vê o mundo inteiro pelo celular, assim, você não precisa estar aqui. E no caso, se for Ancelotti do Real Madrid, pô, não vai tirar que nem as bobagens que a gente falava, a patota do Tite. A patota do Real Madrid, o cara convoca o Vinícius Júnior, o Rodrigo Militão. Porra, e convocaria o Casemiro se lá permanecesse. Porque então, assim, porra, no caso do Ancelotti, ele tá lá no Real Madrid, mas, por exemplo, se fosse um Abel Ferreira, cara, talvez, hoje para muitas pessoas, o Rony vai participar dessa convocação e não volta mais. Com o Abel Ferreira, eu tenho minhas dúvidas se o Rony não volta. Sim, e de novo, gente, por conta da confiança. Como é numa empresa jornalística, como é numa empresa de administração, como você pode ter... É uma diferença entre ter a patota e o seu grupo de confiança. Claro, para quem está fora é a patota. Para quem está dentro é o grupo de confiança. Porque só tem nomenclatura. Mas você pode ter escolhas, por um acaso, assim, tu falou isso, me lembrou... hoje é dia do meu rodízio, vim para cá num aplicativo de transporte. Motorista, era aplicativo. Aí o motorista, quando olhou, ele olhou e falou, sabia que era você. Aí, resumindo, para encurtar a história, ele até semana passada trabalhava de segurança de um grande clube brasileiro. Segurança mesmo, aquele cara que vai. E aí eu perguntei assim, pô, e esse clube, quando fez tal viagem, você foi? O clube fez uma viagem e eu perguntei, quando você foi? Aí ele falou, não. Para essa viagem só mandaram a patota. Só mandaram os... Não, ele falou, só mandaram os peixes. Ele falou exatamente isso. O cara é segurança, o clube fez uma viagem, ia ganhar uma diária boa, ele não foi, alguns seguranças foram, e ele falou exatamente isso. Para essa bocada só foram os peixes. Ou seja, só pra você ter uma ideia. Mas quem escolheu falou, tô levando os meus de confiança. Exatamente. E futebol, líder, líder, eu acho que ele, e o Ancelotti é um cara que já escreveu sobre, já falou sobre. Eu acho que ele consegue distribuir muito bem em quem ele confia. Mas ele confia em alguns. Porque senão é impossível trabalhar. Se você não tiver a convicção de que nesses aqui eu confio e com eles eu vou, mas uma coisa é você confiar, outra coisa é você brigar com a imagem, né? Um cara que você confia tiver horroroso, entregando toda hora, não tem como bancar. Alô, mas você Filipão, consegue... Henrique em 2014. Mas você consegue recuperar, você consegue apostar. Então, assim, eu acho que o Ancelotti vindo, sensível como ele é e bom líder como ele é, pelo que ele já disse, pelo que eu já li, inclusive do livro dele próprio, eu acho que ele poderia, num momento ou outro, abrir umas portas aqui. Uns 2 ou 3. Que eu acho que essa porta vai ser bem menor caso seja um técnico que já esteja trabalhando no futebol brasileiro. Eu acho que ele iria e seria importante ver o Ancelotti no Maracanã, no Allianz, no... Não, isso vai acontecer. Isso acontecer. Tende a acontecer. Tem que acontecer. Porque é uma ruptura histórica. Demais. Muito grande. Não é uma pode mudança ser de curso muito assim, grande. Eu acho que se for um Ancelotti, eu acho que ele vai convocar jogador daqui, sim. Mas com o perfil... Europeu. Exatamente. Com o perfil de alguém que ele olhasse e falasse, se eu tivesse no Real Madrid, eu ia mandar o Real vir buscar esse garoto. Ou como se eu tivesse... com o Endrick agora, inclusive. Acho que o Endrick, acho que passa até... Não sei nem se Zona passa pelo Ancelotti. É. Eu acho que passa mais pelo Florentino, porque ele fez isso aí, mas enfim... Mas acho que ele viria com um perfil assim, se eu tivesse no Bayern de Munique, o Bayern ia olhar um garoto ali de 21, falar, pô, esse cara aqui precisa lapidar, acho que ele convocaria assim. E que aí perde para um jogador do tipo Veiga, por exemplo, que é um ótimo, tem jogado muito aqui, mas não é um jogador até pela idade, até pelo perfil e tudo, o momento que explodiu, eu não sei se esse cara vai para um time de primeira prateleira na Europa. Então eu acho que a convocação teria mais esse perfil dos que estão aqui. Cara, esse ponto é interessante, né? Porque numa dessa ele chama de repente alguém que bate o olho e chama a atenção, que aqui a gente, né, de repente não dê tanta moral, e que aí talvez o trabalho do Andrei ajude de fato. Da vida. O trabalho do Andrei, talvez o trabalho do Ramon nesse jogo ajude bastante. Sebadios. Porque você
você já chamou um Vitor Roque, já chamou um Andrei, já chamou um Arthur. Então talvez esses jogadores que o Ancelotti batesse e falasse, já tem ali pelo menos uma passagem pela seleção brasileira. Talvez nisso ajude, porque eu acho que seria mais. Se vem o Abel Ferreira, que já está aqui, eu acho que seria o contrário. Ele chamaria jogadores que ele sabe que estão rendendo no momento, independentemente de serem jovens ou não e tudo. Eu acho que, por exemplo, aí, para não pegar Veiga e Rony que estão com eles, mas, por exemplo, eu acho que um Pedro teria muito mais chance de ser chamado pelo Abel Ferreira do que pelo Ancelotti, por exemplo. Nesse ponto eu tô muito com o Muricy, assim. Seria maravilhoso, acho que ter o Ancelotti aqui por tudo que agrega e tal. Mas o Muricy, quando falou com a gente no último lance, ele deixou muito claro, né, cara? Eu sou a favor do melhor do país assumir, estrangeiro ou não. E ele falou, quem é o melhor do momento? O Abel. Eu acho que seria o Abel. Eu não sei se o pacote Abel, a CBF, enfim, quer. Porque o Abel é um cara muito intenso, expansivo, tá? E aí isso aí é muito bem questionável, né? Porque quando o Filipão assumiu, realmente era um amor de pessoa à beira do campo. O Luxemburgo era um amor de pessoa. O Mano Menezes era um amor de pessoa à beira do campo. Eu questiono muito isso, né? Eu questiono muito isso. De todos os últimos técnicos, o único que não tem esse perfil explosivo à beira do campo se chama Carlos Alberto Parreira. Só. O Tite também. Né? O Tite também. O Tite reclamava pra caramba. Também. Explosivo é pesado. Não, só tem um episódio do Fala Muito e um besteira vários dele reclamavam. Tem com o Filipão, entrevistas coletivas não bem... Acho que não é. Acho que o Abel é mais. O único Lorde daí é o Parreira, que não reclamava com ninguém, não xingava ninguém. O outro, Dunga, Mano, Filipão, o próprio Tite também, assim... O Muricy de um jeito dele mal-humorado. O Muricy também, que ia ser. Então, assim, dizer que o Abel não vai porque ele é muito pouco. Pra cima de mim não cola. Pra cima de mim não cola. Só o Parreira era um lorde à beira do campo, só. E só quero reclamar uma coisa que desde 98, desde que o Luxemburgo assumiu, a gente não tinha um auê tão grande para um jogo inaugural da seleção brasileira após Copa. E não é porque está inaugural com o Ramon. É impressionante o que ele está falando. Né? Brasil-Yugoslávia. Que o Marcelinho foi convocado. Foi convocado, o Pedrinho teve lesão contra o Cruzeiro. Eu acho que fez gol. Foi convocado e fez gol. Era uma mudança. E o Pet estava jogando pela Yugoslávia. Exatamente. Desde então você não tem um auê como esse. A gente está falando sobre Ancelotti, sobre Abel Ferreira, enfim, sobre as possíveis chegadas. Tudo com aula. E informação que chega agora, hein? Informação importante que vai ser anunciado o novo técnico da seleção brasileira. Agora por Arthur Quesada. Fala comigo, Arthur Quesada. Tá de brincadeira. Então, Ancelotti, Abel e Arthur. Olha o naipe, malandro. Mas nem não for focalizando um repórter entra ao vivo assim, cara. Fala comigo, Arthur Quesada. Bom dia pra você. Seja bem-vindo aqui ao De Placa. Olha isso. Você tá no mesmo local de ontem, né? Agora mudou a sua posição, coisa linda. E aí, o que dá pra gente já... É a Praça da Alegria. Traçar aí de seleção brasileira em relação a técnico. O Ederson falou ontem. Dá teu show aí, meu garoto. Cara, olha o que o vento fez. O GP de Mônaco ele tá. Fala, Vitão. Uma boa tarde para você, uma boa tarde também pro Formiga, pro Maurão, pro VSR. Hoje, pelo menos, Formiga, o banco é de madeira, tá? E eu tô com outra calça já, porque a de ontem foi pro saco, viu? Não teve jeito, sentei no banco de ferrugem sem perceber. Você vê as coisas que eu não faço para entregar um bom conteúdo pro De Placa, né? Você vê como é que é. Sentei no banco de ferrugem, agora a calça está para lavar, ainda bem que o hotel tem esse serviço. E amanhã eu vou recuperá-la, porque eu, na minha mala, só trouxe 2 calças, não contando com a ferrugem do banco marroquino de ontem. Enfim, coisas que acontecem. Agora eu gostei que você chamou, que eu vou falar o novo treinador da seleção brasileira. Eu tava aqui tranquilo, ó, tomando o meu sozinho, sossegado, vendo aqui o Estreito de Gibraltar, do outro lado tá a Espanha, tava aqui conversando com os marroquinos, enfim, que passaram aqui curiosos por conta da câmera. Eu tenho que contar para vocês uma coisa que eu estou vivendo aqui. O Flamengo não venceu o Mundial de Clubes do Marrocos, nem conseguiu chegar na final. Mas a torcida do Flamengo deixou uma marca impressionante na cidade de Tanger, viu? Todo mundo que eu falo aqui que eu sou flamenguista, nem sou flamenguista, que eu sou brasileiro, a galera já fala do Flamengo. Pô, os torcedores do Flamengo, como gostavam de festa, como gostavam do Beer Night, enfim, e perguntavam para os taxistas onde podia tomar um negocinho aqui, fazer o esquenta antes do jogo do Flamengo. Deixou uma marca a torcida do Flamengo aqui, mais de 10 mil flamenguistas, né? E iriam vir mais se o Flamengo se classificasse para a final.
mas isso não aconteceu, mas pelo menos os marroquinos saíram com uma boa impressão. A verdade é que a gente não tem, em relação à seleção brasileira, ainda essa confirmação, mas tudo que se fala aqui em termos de seleção brasileira gira em torno do próximo treinador. É muito estranho começar um ciclo de seleção brasileira sem o treinador, né? Sem o cara que vai comandar, porque fica aquela dúvida no ar. Será que esse jogo vai contar para alguma coisa? Para quem está chegando agora, né, os jogadores que estão convocados pela primeira vez, os 10 primeiros os 10 jogadores que estão tendo a primeira oportunidade na seleção brasileira, para esses caras vale muita coisa, né? Independentemente se tem treinador, se o treinador é interino, quem vai vir, enfim, para esses caras vale mostrar o serviço. E a grande verdade é que hoje a gente fez uma exclusiva muito legal com o Rafael Veiga, né? A seleção brasileira se abrindo um pouquinho mais, dando exclusivas também para alguns veículos de comunicação, e a gente conseguiu falar com o Rafael, e ele falou bastante sobre esse tema, né? Inclusive o Rafael, que já trabalhou com o Diniz no Atlético Paranaense, que hoje é treinado pelo Abel Ferreira, levantou bastante a moral do Abel Ferreira por ele ter sido convocado pela seleção brasileira, inclusive disse que se não fosse o Abel Ferreira, muito provavelmente ele não estaria vivendo o que está vivendo hoje. E nessa questão que vocês estavam falando aí do temperamento do Abel Ferreira, a gente fez uma pergunta especial para ele também nesse sentido, e ele disse que, cara, o temperamento é muito mais para quem está de fora do que para quem está dentro. Os jogadores estão sempre fechados com o Abel Ferreira, respeitam muito o treinador, gostam muito do trabalho no dia a dia, a relação humana, né, e não só profissional, é muito boa. Então, assim, se o grupo de jogadores aceitar, não sei se essa relação e esse jeitão do Abel tem alguma influência, porque se a gente pegar na memória, né, o Felipão era, no final da década de 90, no início dos anos 2000, era um treinador extremamente explosivo, mas dentro do grupo tinha o grupo na mão. Eu acho que é isso que vale a comparação, né? O Rafael Veiga rasgando elogios para o Abel Ferreira, só ficou na dúvida que eu perguntei, pô, se ele vier para a seleção, você perde o treinador do Palmeiras, né? Será que a torcida do Palmeiras vai gostar disso? Será que é bom para vocês? Aí ele falou, isso aí já não é comigo, né? Tirou o corpo fora. Mas realmente é um dos nomes que se fala bastante aqui no Marrocos, Vitão.